Grande fera, professor, tudo bem? Grande Fábio, como é que você tá, meu querido? Isso aí. Esperando, ansioso aqui, porque tem muitas pessoas Ah, que já fazem autoligável, outras são contra, outras não o conhecem, e nada melhor do que você falar dois para lá, dois para cá, os 4 passos da ortodontia autoligável com previsibilidade. É isso e aí. aí, meu irmão? Tudo bem com você, Fábio? Como é que estão as Tudo coisas? tranquilo. Está em Recife ou Campina Grande? Tô em Recife, cara. Tô aqui confinado em Recife aqui, né? Recluso. Como você também deve estar assim também, né, bicho? Eu dei uma saidinha agora, vim para o interior aqui pegar minhas filhas, que elas estavam muita mulher em casa, é muito atrito. Então, eu E estou no meu aí, cara? cantinho aqui, estou Pois- tranquilo aqui para fazer a nossa live. E Que você tá essa onde? live, oi? Você tá onde exatamente? Eu estou exatamente em Itatiba, faz Campinas, faz divisa com Campinas, né? Ah, Então legal, é a cara. região de Campinas aqui. Tá. E não, muito bom. Explicando que essa live de sexta às 17 horas é a live especial. Não é o Ó, OrtoChat que a gente vem fazendo todo dia, né? Flávio, fala, antes Fabião. de você entrar, eu falei duas coisas aí. Eu falei que a importância do diagnóstico é tudo na ortodontia. Então, a minha esposa está estudando. E eu vejo que a professora dela está presente também, que é a professora Renata Pili Joyas. Muita cefalometria e às vezes ela fica cansada. Eu falo, não, é isso que você tem que fazer. Para de olhar eu no aitero, ficar fazendo alinhador ou o aparelho autoligável. Isso nada funciona se você não saber isso aí. Eu sei que você não vai usar na clínica, mas isso é tudo para você. E a segunda questão é você, como não sei quantas turmas você já teve, forma várias ao mesmo tempo. É um desafio muito para você, professor, de especialização, formar em 3 anos com tanto bombardeio, que talvez isso que deixa nós, professores, felizes ou querendo falar um com o outro, porque tem muita novidade e a gente tem que estudar muito. Talvez nunca estudamos tanto nos últimos anos para poder passar para essa galerinha chegando aí. Fala Sim. aí. Sim. Então, Fábio, primeiro eu quero referendar aqui um grupo de feras que está passando aqui por essa live aqui. Já vi o professor Rodrigo Milani aqui. Um forte abraço para ele. Olha o Sérgio Cury aí, ó, um Sérgio Cury, fera. Sérgio Cury, o nosso sniper, aí acabou de entrar aí na sala. Professora Débora Brindeiro, professora Cíntia Cardoso, professor Manuel Alvino entrando por aqui, enfim, uma galera maravilhosa, prova que você é muito bem assistido, muito bem acompanhado pela alta estirpe da ortodontia brasileira, viu, cara? Vocês dois são algo mais. Olha só, Ó, Fabião. é que nós temos bons amigos, toques, por isso que a gente vai junto. Eu sempre falo, fica do lado dos bons para minha filha. Não precisa ser E eu bom, não... mas fica do lado dos bons que, olha lá, o Sérgio Cury, fica do lado desses caras aí que dá certo. É isso Uma aí, hora cara. entra por osmose. É isso aí. Então, sem querer também me esquecer, até meu pai entrou aqui na live, cara. Meu Oh, pai, olha como que chama só, o teu cara. pai? Marcelo Grande Vinícius entrou abraço, aqui. Marcelo. Teu filho É isso é. aí. Você ainda vai ter a chance de tomar uma cerveja com ele aqui em Recife, né? Um Então, prazer. Fábio, então, cara, você me conhece, eu já lhe considero um amigo querido, a gente já tem se encontrado tanto aí na vida, nos lugares mais inusitados, de e E assim, cara, realmente é um desafio ensinar ortodontia com os seus conceitos absolutos que não podem ser relativizados em um tempo de busca por tantos atalhos. As pessoas têm procurado os atalhos. Há uns anos atrás eu estava num congresso sentado do lado do professor Carlos Alberto Gregório Cabreira, que você conhece muito bem. E
E o Cabreira, a gente passou por uma sala assim, estava lotada, lotada, lotada. É um cara que muito querido também, mas ensinando assim, pulos do gato. E o Cabreira foi dar sua aula, assim, aquela aula do Cabreira que é maravilhosa, muito bem apresentável, enfim. E tínhamos 10, 15 pessoas, e o Cabreira fez assim, as pessoas hoje estão muito preocupadas onde compram o elástico para trazer aquele canino. E não porque o canino está ali, quais as ferramentas de diagnóstico. Enfim, então você levar hoje para o aluno que existem coisas que elas vêm antes, né, do escaneamento, que ela vem antes do modelo prototipado, que ela vem antes de todas as outras ferramentas digitais que a gente hoje está fazendo usufruto, que são maravilhosas e atalhando realmente a nossa vida, é um desafio. Você dizer para o cara que é importante, sim, ele fazer uma leitura cefalométrica, porque ele vai poder ter um senso crítico do que está vindo do centro de radiologia para ele, mesmo que ele não queira usar cefalometria, ele passa a ter, sim, a categorizar aquele padrão esquelético do paciente, aquela maloclusão que está por vir para tratar. Enfim, eu sou um ortodontista moderno, mas ainda muito entranhado de conceitos raiz, que eu acho que você também, eu acho que a gente não deve perder a nossa essência, porque elas são absolutas, né? Então, é um desafio. São muitas turmas, é uma turminha nova aí querendo resultados imediatos, logo para ontem, mas o desafio maior está aí, em dizer para as pessoas que esperem. Existe uma música do Roberto Carlos que diz assim, que quem espera sempre alcança, né, que o Titã já gravou, e é isso que a gente deve levar para os nossos alunos. Espera que a gente alcança, vai atrás que a gente chega lá, né? Tem que entender torque, né? Eu falei uma live aí. Poxa, quanto tempo... você foi aluno da SPO, né? SPO. Rubens Simões? Professor Rubens Simões de Lima, foi meu coordenador de curso. Eu fui foi meu primeiro professor de taipodonte, aqueles taipodonte de 2 anos. Você sai de lá odiando ou querendo aprender mais, porque com as mãos todas esfoladas, assim, né? Leva muito tempo. Quando acaba a especialização, que você começa a ter uma noção do que é torque. É isso aí. Então, o recado que eu falo, gruda. Eu falei para minha esposa, gruda no professor que você tem mais afinidade, senta com ele que ele vai querer te ensinar torque. Se você sentar com ele, ele vai querer ensinar. Saia da especialização dominando cefalometria e torque. O resto fica fácil. É isso aí. Concordo plenamente com você, Fábio. Eu acho que a gente tem recursos hoje que estão chegando para facilitar a vida da gente, mas a gente não deve esquecer, não, da necessidade do ortodontista ter uma destreza manual, de fazer uma leitura de torque, uma interpretação daquelas inclinações dos seus dentes, dos dentes do seu paciente, porque aquela história de que nunca você vai precisar dar um torque, o aparelho pré-ajustado veio para resolver, não é verdade. Não é verdade. Não é? E quanto mais crítico você fica, eu tenho quase certeza que você termina todos os seus casos dando um torquezinho ou algum degrauzinho lá que você colou o X um pouquinho lá. É normal. Tem que refinar, né, cara? Tem que refinar, tem que personalizar o caso. Eu falo, Fábio, assim, brincando com os meninos, assim, que eu só me vi um bom ortodontista, assim, depois de 10 anos fazendo ortodontia, sabe, cara? É verdade. Eu acho que eu errei muito e aprendi muito com os meus erros e fui sendo lapidado na lida, né, no trabalho, e eu passei a ter uma segurança assim de que eu era um bom ortodontista depois de 10 anos errando e acertando bastante. Isso não é para desanimar ninguém, é para dizer que a coisa não é fácil, requer realmente muito empenho de quem quer fazer uma coisa correta, arrumada, né, estável. Isso é importante, né? É isso aí. E é uma especialidade linda. E se você grudar no teu professor, que você mais gosta... Olha lá, Silvana Cairala. Então, você vê, professora Silvana é doida, porque ela faz ortodontia lingual. Eu sei que você já fez uma época, ou deve fazer, né? Aí já é loucura, não é? Tô brincando.
Aí já é é um nível mais além de ortodontistas. Aí... Eu acho que eu conheci a Silvana, cara, lá, ela não sei se você vai lembrar de mim, mas lá em Ribeirão Preto, num congresso de ortodontia estética, eu fui falar e ela estava lá, ela também falou sobre o lingual e assim é uma AIS em ortodontia lingual, hein? Mas realmente são pessoas assim muito mais inteligentes do que eu não consigo alcançar fazer ortodontia lingual, né? Isso aí. E esse tema aí, 2 para lá, 2 para cá. Fiquei Isso aí, curioso, cara. hein? Você ficou, né, velho? Então, Fiquei. mas deixa eu mostrar aqui um slide aqui, deixa eu virar, ver se fica legal aqui, ó. Então, ó, pessoal, é o seguinte, eu fui chamado uns 2 anos atrás para falar num congresso lá em Dubai, cara. E quando eu vi na grade, tinha esse cara aqui, ó, o professor Fábio Micheletti, estava lá para falar para a galera. E eu disse, rapaz, olha que responsabilidade. Eu já conhecia o Fábio, já acompanhava o trabalho dele, os trabalhos de ancoragem esquelética dele. E assim, eu disse, pô, vai ser muito difícil alcançar com a minha palestra o que é que esses caras têm aí para falar para mim, né? Tanto o Fábio como o Vicente, o Cláudio, o Paulo Reto, que virou amigo nosso, né, Fábio, lá de Portugal, Sim, o sim. Morra, o Mohamed, que é um querido da gente também, enfim. E aí, bicho, eu disse assim, pô, eu preciso mostrar nesse momento como é que eu tenho conseguido os resultados que eu acredito que são de excelência para mim. E mais do que isso, é a previsibilidade antes mesmo até de começar os casos. Onde eu quero chegar, como eu posso chegar, né? E foi isso, e foi por aí, já fazem uns 2 ou 3 anos que eu venho falando muito sobre isso com colegas. O Fábio, todos vocês conhecem, afinal eu estou aqui no Instagram dele. Fábio é um lorde inglês, assim, um cara de uma fineza, de uma educação ímpar. E aí, no outro dia, pós-congresso, cara, eu me vi, eu não sei se você lembra disso, mas a Claro. gente foi fazer um rally no deserto. A gente foi fazer um rally no deserto. Aí daí começaram a arrumar os carros, vai 2 para lá, 2 para cá, enfim, olha onde o Fábio veio parar. Ele veio parar no meu carro, certo? Essa senhora aqui, educadíssima, aqui do lado, é a mãe dele, uma querida, tá? E o Fábio, daí o motorista acelerava, Fábio. O E a gente, paquistanês, ó. um paquistanês, exatamente, a gente parecia uns ovos numa bandeja, assim, a gente se segurando, e para lá e para cá, enfim, mas foi um barato. Depois a gente tomou uma cerveja, depois você esteve comigo na minha escola, lá em Campina Grande, olha só, o Fabião lá em Campina Grande com a gente. Uma escola que você conheceu bem, eu fiz questão de te mostrar, eu tenho muito orgulho da minha escola. Isso aqui é o IOA Campina Grande, ele é anexo a uma faculdade, a Uniavan, é um projeto junto com o Mohamed. E lá, Fábio, hoje eu tenho 7 turmas de especialização em ortodontia correndo ao mesmo tempo. 7 turmas, né? Além, claro, de especialização em implante, em prótese, endo, enfim. Mas a gente fez questão de equipar essa estrutura assim, com o melhor que a gente pode oferecer para os nossos alunos, sem qualquer demagogia, mas assim, é a escola onde eu queria aprender. E foi isso que a gente fez lá, né? A gente fez na nossa IOA Campina Grande, que você teve com a gente. Ô, Flávio. Oi. Daí no ano passado você me convidou, um voo, cheguei de madrugada, tudo, de repente eu cheguei lá para dar aula para a tua turma, para o teu evento, tinha, assim, a sala lotada, eu falei, que é isso aqui? Sei lá, tinha uns 110, 150, 120 200, pessoas, isso aí. 200 pessoas. Depois eu teria que ir embora, daí você me fez, assim, eu falo até hoje, eu nunca entrei numa escola em São Paulo, em qualquer lugar, talvez a São Leopoldo Mandique agora com campus de São Paulo, eles modernizaram ainda mais a de Campinas. Mas eu não conheço nenhuma estrutura da tua escola lá, que é loucura. E não deu certo o nosso curso aí nesse começo do ano devido a tudo isso que aconteceu. Mas talvez segundo semestre, ou se for muito corrido, no começo de 2021, nós vamos, com certeza, Campina Grande sempre. Parabéns aí, viu? Deus quiser. Pois é, lá
a turma ficou animadíssima, né, com a possibilidade de ter você e o Edson lá, né, falando sobre ancoragem esquelética, sobre MARP, sobre o BIM. E a gente vai fazer isso, sim. É uma promessa minha com os meus alunos, um compromisso, porque nós vamos aprender muito com vocês. E eu sei disso, eu estava contigo lá no Rio agora, sei lá, em outubro do ano passado, a gente estava no Congresso da BOA e você chamou o Marco da Coral, que hoje falou contigo, não foi? Sim, com o Rodrigo. Falou com o Foi Rodrigo. com o Rodrigo pela manhã. Então, aí você chamou o Marcos e aí o Marcos falou para o Marcos exatamente isso e o Marcos expôs, como assim, Campina Grande? E você falou, pois é, uma coisa diferente. E lá, Fábio, lá no nosso IOA Campina Grande, mais do que uma escola propriamente dita, eu tenho que me dá mais orgulho do que a própria escola é a equipe da qual eu faço parte, né, da qual eu sou um dos capitães lá, mas uma equipe extremamente comprometida com qualidade de ensino, sabe? Meninos, alguns que foram alunos meus, fizeram seus mestrados e doutorados fora, e essas pessoas hoje elas têm um compromisso muito grande de ensinar o que há de moderno, o que há de efetivo, o que há de racional e comprovado cientificamente na nossa ortodontia para os nossos alunos. Então, eu nunca deixo de mostrá-los, nunca deixo de falar sobre eles, porque são meninos que na verdade, tudo que eu falo é um conteúdo do que a gente produz lá, sabe? Então, toda a honra para eles também, sabe? Essa é a tua equipe de Campina Grande, né? O Thiago aqui, É o Thiago Victor, aqui, que eu o Vitor, conheço, que você conhece a Tati. a Tati, já dei aula para eles três aí, olha que legal. Exatamente. Toda essa turma aí você já teve com eles, exatamente. Né? Essa equipe é de Campina Grande. De Campina Grande e que roda comigo ainda em alguns outros cursos nossos, né? Ok. Afinal eu Em também Campina, tenho um curso. Oi. em Campina Grande, você pega um público que não é só da cidade de Campina Grande, é todo. Para quem é aqui do Sul, não conhece muita a geografia. Campina Grande está bem localizado, porque pega o estado de Pernambuco, aquele Paraíba. interior, Paraíba, né? Aquele interior. E um pouco do Rio Grande do Norte também, né? Ok. Mas além de lá de Campina Grande, eu também tenho um curso lotado em Recife, na Faculdade de Odontologia do Recife, na FOR. Um curso há 15 anos já na FOR. E aqui eu toco também, aqui em Recife, que é a minha cidade, eu toco 3 turmas simultaneamente, né? E também tem um curso na Bahia, Juazeiro da Bahia, ali no Vale do São Francisco, fica ali Petrolina de um lado do Rio São Francisco, Juazeiro do outro lado. Esse curso eu toco lá na ABO de Juazeiro, também temos 3 turmas lá. Enfim, são 10 turmas, 13 turmas de ortodontia rodando ao mesmo tempo, né? Com essa equipe, mais outros 13 turmas. Quantos alunos, mais ou menos? Uma média de 120 alunos, mais ou menos, Fábio. Por isso você tem que estudar muito, é muita responsabilidade mesmo. É verdade. 120 alunos, cara. 120 alunos aí perto da gente, num momento como esse, né? De reclusão, de pandemia, de afastamento presencial. A gente está se virando nos 30 para continuar a entregar conteúdo para essas pessoas. Conteúdo de qualidade, de uma forma remota. Mas eu acho que a gente está conseguindo. Deus tem nos ajudado muito quanto a isso, sabe? E agora, só que em Recife, cara, a gente está construindo o nosso IOA Recife. Esse daqui já é o projeto do IOA aqui em Recife, numa área de 1.100 metros quadrados, junto com a equipe top também. Então, tudo que a gente tem de qualidade de estrutura física em Campina Grande, para trazer da mesma forma para os nossos alunos que merecem, super merecem tudo isso, sabe? Bem, Fabião, deixa eu te falar uma coisa. Isso, quando eu falo em 2 para lá, 2 para cá, até brinco um pouquinho com os meninos, as pessoas dizem assim, pô, é como se fosse um passo assim, né? Para você construir uma ortodontia autoligável de previsibilidade, você tem que dar um passo atrás do outro, tipo 2 passos e depois 2 passos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a dança, tá? Eu faço uma analogia, eu sou muito lúdico nas minhas aulas, e eu me refiro aí a uma música do falecido Aldir Blanc, que faleceu a semana passada, que ficou muito famosa na voz da Elis Regina, que chamava-se 2 para lá, 2 para cá. É um bolero, e nesse bolero, como no bolero, esses 4 passos
eles são fundamentais para que a estrutura, para que a beleza, para que a singeleza do bolero, ele não se desfaça, tá? As coisas, elas acontecem concomitantemente, sem necessariamente ser numa ordem lógica, mas elas são fundamentais. 2 para lá, 2 para cá. Talvez seja a primeira vez que eu esteja falando sobre isso. Isso é uma aula, Fábio, que eu ia falar no congresso da SPO, que ia acontecer esse ano, né? Mas foi adiado, foi jogado para maio. Eu ia falar exatamente isso aqui, os 4 passos para uma ortodontia autoligável de previsibilidade. E aí, você me convidou, então estou fazendo já um spoiler aqui para você. Obrigado. Nesse conteúdo inédito. Obrigado. Conteúdo inédito, irmão. Então vamos lá, vamos levar de uma forma assim bastante informal. E como eu disse, essa é a ideia, Fábio. Essa é a ideia, a gente passar para as pessoas que estão nos assistindo como é que eu formato essa previsibilidade da minha ortodontia autoligável, né, a partir de 4 passos, certo? Esses 4 passos, como eu disse, eles são indispensáveis, não tem como você pular etapas, não tem como você negligenciar, sucumbir etapas, para que, ao meu ver, isso eu queria deixar aqui bem pontuado, que é uma opinião pessoal, né? De alguém que trabalha com autoligável e alguém que vem tendo êxito nos seus casos e queria transportar para as pessoas que estão aqui presentes isso, né? Então, esses passos são, primeiro de tudo, você já deu um spoiler, você estava falando sobre a sua esposa e falando sobre esse termo, diagnóstico, tá? O diagnóstico assertivo, ele é fundamental para que a gente tenha um resultado de previsibilidade, tá? Segundo passo, a eleição de um planejamento viável. Quando eu digo viável, ele é viável para as 2 partes, para o profissional que opera e para o paciente, que é quem vai pagar, tá? Muito legal, seria muito legal se a gente pudesse só trabalhar no nosso consultório com ortodontia padrão ouro, né? Mas eu não posso dizer isso para os meus alunos porque muitas vezes não é a realidade dele. Eu tenho certeza que tem um aluno que ele quer um dia almejar e chegar no consultório, e chegar num momento da sua vida profissional e não trabalhar mais com convênio, nada contra os convênios, mas você imagina do que é que eu estou falando, mas não trabalhar mais com convênio, poder trabalhar, lançar a mão de parafusos da DataSteel, poder trabalhar com brackets da Órmico, enfim. Mas, muitas vezes, o cara ele tem as suas limitações que estão localizadas aonde ele opera. E nem por isso a gente vai dizer para ele, não, você não merece fazer parte desse seleto grupo. Não, não é bem assim. Nós temos que achar ferramentas para que um dia, sim, ele possa ser feliz, se ele ainda não é, possa ser feliz trabalhando com a sua ortodontia, né? O terceiro passo seria o controle da mecânica, tá? Independente da corrente filosófica que você use, da marca comercial que você use, se a ortodontia é autoligável que você usa, é passiva ou interativa, independente você tem que ter controle dela. Isso é uma das coisas absolutas que a gente tem que conversar. Não tem como se atalhar controle de mecânica, né? E, finalmente, resultados tidos, resultados obtidos, esses resultados têm que estar estáveis. Tá? Estáveis, obviamente, respeitando toda a biologia e toda a decência que esse corpo, que esse órgão dente vai sofrer. Eu e você vamos ter um cabelo branco, vamos ter uma ruga, um dente vai se movimentar. Tá? Eu me lembro muito bem, Fábio, eu não sei se você teve o prazer de frequentar lá em Bragança Paulista a fazenda do Arco de Canto do professor Sebastião Interlandi. Não sei se você chegou aí lá, não. Eu não tive essa felicidade. Você já entregou a tua idade, hein? Você é mais velho que eu. Cara, mas eu tive lá. Eu tive lá. E eu tive lá com o professor Interlandi, a professora Solange Mongelli Fantini, que todos devem conhecer. E uma vez, sabe, Fábio, isso eu sempre falo quando vou falar sobre estabilidade de tratamento, sobre contenção, coisas que tem a ver aí.
Uma vez o professor Interlandi, lá na Fazendinha, estava falando sobre contenção. E alguém perguntou ao professor Interlandi, professor, qual é o seu protocolo de contenção? Quanto tempo você recomenda que o seu paciente passe de aparelho de contenção superior e aparelho de contenção inferior? E eu me lembro muito bem, o professor Interlandi, ele se dirigiu ali para o começo ali do auditório. Era muito legal, um lugar muito bem equipado, assim. E o professor Interlandi já era um senhor naquela época, já era um senhor de idade, com seus cabelos brancos, enfim. Ele foi lá na frente, ele abriu a boca e mostrou a barra 3-3 que ele tinha lá. Então, nele. Então, ele falou assim, bom, se você não quer que um dente movimente nunca, a contenção tem que ser para toda a vida, né? Mas não é isso que acontece. Dificilmente a gente acontece isso. É isso que acontece. Então, a gente precisa também estar preparado de que o processo de movimentação fisiológica, não patológica, mas fisiológica, faz parte de todo o processo in natura, como o cabelo branco, como uma ruga, né? Como uma decência de qualquer outro órgão. Então, a gente precisa não voltar ao que era antes, mas uma movimentação é aceitável, é tolerável, é in natura, é natural, né? Bem, então, esses, Fábio, são os 4 passos que eu acredito que me fazem ter uma mecânica assertiva, ter um resultado assertivo, um resultado de previsibilidade. Mas aí você pode dizer daí, ô Flávio, mas veja só, isso serve para tudo. Isso não serve necessariamente para a filosofia autoligável. Isso serve para uma filosofia convencional, isso serve se você trabalha com... Você lança a mão de um tratamento híbrido, com alinhador, com aparelho. Isso serve para tudo, sim. Isso serve para tudo e isso se entrelaça, isso gera uma dependência com os passos do bolero, 2 para lá, 2 para cá, que não tem como a gente tirar uma dessas pernas, desse jogo de pernas, e a beleza do tratamento no final não ser comprometida. Tá? Então, sim, isso serve para tudo, mas vamos, então, adaptar a nossa filosofia autoligável. Quando eu falo de diagnóstico assertivo, eu falo, sim, diagnóstico relacionado à filosofia autoligável, que ela tem algumas particularidades que a gente vai, sim, conversar. Tá? Quando eu falo sobre eleição de um plano de tratamento, de um planejamento viável, eu falo sobre a eleição de um planejamento autoligável viável, tá certo? Então, o respeito àquele protocolo é fundamental. Isso se dá ao controle de uma mecânica autoligável. Eu não sou muito de atalhos, Fábio. Eu acho que isso é um problema meu. Eu tenho um problema, eu não gosto do puxadinho, da gambiarra. Então, eu acho que a diferença lá no final de 18, de 12, de 24 meses, sinceramente, na minha vida, eu posso falar por mim, se deu quando eu evitei os atalhos, evitei os puxadinhos, evitei, aqui no Nordeste a gente chama de gambiarra, evitei isso, sabe? Então, eu sou muito fiel aos protocolos, certo? E, finalmente, a manutenção da estabilidade pós-tratamento, que isso eu vou ter sim uma consideração especial, afinal, esta sim é comum para o que você usa, seja uma mecânica autoligável, seja uma mecânica convencional e aí por diante, tá? Mas, enfim, não tem como, querido amigo, a gente dissociar cada uma dessas situações e eu queria pedir a liberdade para tecer comentários individuais sobre cada uma delas, para que as pessoas que estão aqui conosco nessa sala, elas até considerem se tem lógica, se não tem lógica o que eu estou falando, porque eu sei que tem pessoas muito experientes aqui também. Afinal, essa filosofia autoligável é a sua filosofia. Eu lhe conheço há muito tempo e essa é a sua filosofia, digamos assim, o que te apaixona também. Né? Então, eu sei que a gente está falando aqui por um público que é experiente nisso tudo. Vamos ver se o que eu estou falando aqui ele vale a pena ser absorvido e vir a ser compartilhado, tá bom? É com muita humildade que eu quero trazer isso aqui para vocês. Bem, vamos lá. Tá, meu som tá legal, Fábio? Os slides tá estão perfeito, bem aí? tá perfeito. Tá tudo bem? Estou falando muito rápido, não, né? Pode ficar tranquilo que quando cansar um pouco, eu começo com as perguntas aqui, tá? Pode ficar tranquilo.
Tá bom, então vamos lá. Bem, como eu disse para vocês, não existe necessariamente uma ordem. Então as coisas elas são efeito dominó, diagnóstico, eles são não necessariamente. As coisas elas precisam, você precisa começar já tendo assim, desde a gênese do tratamento, você precisa ter uma noção de cada um desses passos, tá? Isso é tanta verdade que eu vou até sucumbir o primeiro, vou para o segundo. Vou falar sobre a eleição de um planejamento. Mas como eleição de um planejamento, Flávio, se você não tem nem diagnóstico? Peraí, calma. Eu quero dizer que essa eleição de um planejamento está, sim, intimamente ligada a uma corrente diagnóstica, certo? Como? O que é que você quer dizer com isso? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na eleição, e se eu estiver errado, por favor, me corrija, na eleição dos levantes ou batentes, tá? Quando é que a gente elege o posicionamento dos batentes numa filosofia autoligável? Isso está intimamente ligado ao planejamento. Se o paciente é braque ou se é mesofacial, a gente sabe, eu e vocês sabemos que esses batentes são anteriores, tá certo? E sendo esses batentes anteriores, a gente pode, sei lá, se você prefere fazer uso daqueles batentes pré-fabricados, que algumas marcas comerciais vendem, ou se você quer confeccionar o batente, aquela rampinha que também uma outra marca comercial não disponibiliza um gabarito para isso. Enfim, o fato é que isso é absoluto. Se o meu e o seu paciente ele tem um padrão facial braque ou mesofacial, que é o nosso diagnóstico, o planejamento a gente já começa a direcionar para a eleição, para o local dos batentes onde eles vão estar, certo? Agora, ao tempo que se ele é vertical, se o paciente é vertical, esse batente é posterior, certo? Então, olha como as coisas se relacionam. Eu gosto de fazer os meninos que começam a adentrar na filosofia autoligável, Fábio, a criar um raciocínio, a fazer um mapa mental, tá certo, das coisas, porque elas vão necessariamente se entrelaçar, não tem como elas andarem divergentes. Em momento algum elas vão andar divergentes, tá? Outra situação onde o diagnóstico e o planejamento estão intimamente ligados no uso dos stops, por exemplo, no uso dos stops, que os nossos amigos Vicente e Cláudio chamam de WIND, né? E a gente sabe que quando a gente quer priorizar o corredor posterior, os stops eles são colocados na região anterior, né? É o tempo que a gente sabe que quando a gente quer mexer com a mecânica, a gente quer priorizar um antero posterior, o stop é colocado na região posterior, tá? Então, Flávio, então se eu só coloco na frente, eu não posso... Claro que você pode colocar, não tem... O que você precisa é entender o que é prioridade naquele momento. Isso sim está direcionando ao teu diagnóstico e está alencando junto com a tua mecânica, tá? Então, stops anteriores vão levar a ganhos transversais posteriores. E esses ganhos transversais posteriores, se é a prioridade para você, porque a gente também não pode esquecer os dogmas, os absolutos, que a gente falou há pouco, sobre a ordem de tratamento das maloclusões transversal, anterior-posterior, vertical, certo? Isso é absoluto. Então, os stops, no caso, se você tem um problema transversal, se você quer encher, por exemplo, os corredores bucais do paciente, você vai eleger um stop anterior, certo? Que você pode potencializar com elásticos transversais, por exemplo. Na mecânica autoligável, Fábio, eu gosto de também fazer uma alusão a um disco muito antigo do Titãs, que diz assim, tudo ao mesmo tempo agora. Uma música que eles cantavam. E é isso, tudo ao mesmo tempo agora. Elástico, fios, elástico precoce, batente, stop, não é isso aí? Isso aí é loucura, porque a gente vai fazer mecânica, segunda consulta é tudo. Stop, batente, elástico, tudo. Aí que é legal do autoligável. E força leve. Né? É isso aí. É uma quebra de paradigma, né, meu irmão? Uma quebra de paradigma, né? Isso, pra gente, Fábio, pra gente que foi educado numa filosofia cartesiana, né? Primeiro a gente alinha, fica mais difícil, né? Então, cara, esses stops que estão relacionados a planejamento, eu vou usar stop, vou usar, mas vou usar anterior ou vou usar posterior? Peraí, agora eu vou diagnosticar. Meu problema é transversal, a prioridade é transversal ou a prioridade é antero-posterior? Sim, a prioridade é transversal, stop anterior, tá? Não, Flávio, não. A prioridade não é transversal. Eu tenho um paciente que o problema dele é uma classe 2, os incisivos inferiores, por exemplo, eu fiz
eu vi a inclinação do meu incisivo inferior e vi que ele estava retroinclinado e que ele aceitava uma vestibularização. Além de eu retrair a bateria anterior, posso usar meus DATs, posso usar meus dispositivos de distalização, mas eu quero também vestibularizar meus incisivos inferiores. Então, o problema é antero-posterior. Você quer mexer, quer protruir esses dentes, quer vestibularizar esses dentes? Quero. Então, os stops, querido, não são mais anteriores. Eles são agora posteriores. Quando você coloca posteriores, você estimula, você proporciona um ganho anterior nesse teu paciente. Tá certo? Então, isso, Fábio, na verdade, é um mapa mental que a gente vai criando nessas pessoas que estão necessariamente relacionados. Todas essas fases estão sim relacionadas, ao meu ver, né? Então, deixa eu voltar para lá, deixa eu voltar para cá, deixa eu voltar para cá. Isso. Tudo bem aqui por enquanto? Perfeito. Então, ó, se eu uso stop anterior, tá? O meu ganho é transversal posterior, certo? Que eu posso sim potencializar esse ganho transversal posterior com elásticos transversais, por exemplo, tá? Então, o meu diagnóstico está sim relacionando o meu planejamento. Eu já estou elegendo o posicionamento das minhas ferramentas, dos meus dispositivos. Não, Flávio. A minha prioridade é antero-posterior. Eu estou diante de um paciente que eu quero retrair bateria anterior superior, mas quero também vestibularizar uma bateria anterior inferior, porque ela está retroinclinada, segundo a minha cefalometria, que o Fábio falou tão bem aí. Ah, beleza. Então, os stops, querido, não são prioridades na posição anterior, na região anterior, e sim na região posterior, certo? Stops na região posterior, certo? Promovendo ganho anterior, ok? Cara, ao tempo que quando a gente começa a aplicar isso e mostrar para o aluno como isso acontece, alguém que trabalha com filosofia autoligável, e um dia eu estava no grupo de autoligável aí, alguém falando assim, bicho, isso é uma... não, você vai ver que é magia, não tem nada de magia, as coisas acontecem. Uma situação como essa, onde eu quero, sim, vestibularizar dentes anteriores e inferiores, os meus stops vão ser eleitos na região posterior, tá? Esses stops na região posterior vão estimular, sim, uma protrusão ou vestibularização desses dentes anteriores e inferiores ao término do nivelamento com esses stops, com esses fios de nivelamento, que são fios termoativados, tá certo? A gente tem, sim, um ganho antero-posterior, que é o que a gente imaginava com o uso desses stops eleitos na região posterior, tá? Então, Fábio, mais uma vez, não tem como, amigo, eu dissociar mecânica de planejamento, tá? Ou melhor, planejamento de diagnóstico. Não tem como eu dissociar. As coisas, elas acontecem, vão sendo lapidadas para mim de uma forma muito lógica, coerente, mas também de uma forma muito responsável, tá? Bem, Flávio. Flávio, Oi, voltei. Fala. você que falou do Interlândia aí, esse caso aí que você mostrou, lembra do nosso, eu vou falar antigo porque não se faz tanto hoje, mas lembra do top ômega? Claro que lembro. Você faz um arco top ômega, o arco um pouco mais comprido, faz exatamente o efeito do stop que você mostrou agora. Nós só estamos simplificando, né? Exatamente. O ômega, e às vezes a gente até queria potencializar o efeito desse ômega, né? Ele construía ele 1 milímetro além da entrada do tubo, né? E quando colocava ali, sobrava 1 milímetro na frente. Que é o que a gente faz com o stop também, quando a gente quer potencializar. Né? Exato. Na verdade, assim, isso foi mastigado pra gente, cara, mas são conceitos que vêm de antes. Vem de antes. Na verdade, eu acho que muita coisa, a ortodontia, eu particularmente, Fábio, eu vou dar uma opinião pessoal. Eu acho que muita coisa mudou na mecânica ortodôntica, nas correntes filosóficas no tocante à mecanoterapia, ferramentas. Mas quando a gente fala de diagnóstico, as coisas meio se repetem, desde antes. O que é febre, como você vai tratar a febre, um trata de uma maneira, outro trata de outra. Então, enfim, né, eu acho que isso que você está dizendo já existia. A gente só facilitou, né, a nossa vida. Tá? Bem, então vamos lá.
Outra coisa que eu queria falar para vocês era sobre o controle da mecânica. E eu também já adiantei aqui, bicho, uma fala. Eu até já dei um spoiler para você que eu sou muito rigoroso no meu protocolo, bicho. Eu não gosto de atalhar, sabe, Fábio? Eu não gosto de pular etapas. Ah, cara, mas você... Claro, você está falando sobre... Você está falando isso porque talvez você esteja trabalhando com fios órmicos, com bracket Damon. Olha, se você não estiver trabalhando com fio órmico, com bracket Damon, siga um protocolo, aquele protocolo dos caras, lá o protocolo do Voodoo's, o protocolo do Tom Pixel, aquele protocolo que é soberano, que a comercial ela vai surgir, e vão ser várias, né? Então, um dia desses, um aluno falou assim, Flávio, eu uso bracket, sei lá, da marca B, essa marca nacional aqui, essa marca B aqui. E essa marca B ela vem com a sequência de arcos, que é o seguinte, utilize, independente da marca comercial que você utilize, tente experimentar essa sequência protocolar aqui. Se você não pode usar esses brackets, esses arcos que são padrão ouro, siga pelo menos o protocolo, tá? Pra gente... E é sobre esse protocolo que eu queria falar com vocês agora, tá? Esse protocolo, Fábio, ele também faz parte dessa situação assim que se depende, que eu não consigo me desgarrar dele. Esse protocolo, ele é muito assim, ele continua a ser cartesiano no tocante, deixa eu só pegar aqui, arrumar aqui, ele continua a ser cartesiano no tocante a sequência de arcos, eu não abro mão disso, tá? E eu vou colocar para vocês aqui qual é essa sequência de arcos que eu aplico no meu consultório e que a gente aplica nos nossos cursos de pós-graduação, tá, Fábio? Esses arcos são o seguinte, depois da colagem dos brackets, depois da instalação dos batentes, a gente segue uma sequência de arcos, uma sequência pré-diagrama, que ela é a seguinte. 0,14 Kupernaitai, 16 Kupernaitai, 16 por 22 Kupernaitai e 18 por 25 Kupernaitai. Isso é uma sequência pré-diagrama. Dia desse eu estava falando com alguém me disse assim, pô, mas filosofia autoligável usa diagrama? Eu disse, claro que usa. Enquanto você usando fios que têm um respeito biológico à tua musculatura perioral, como é o caso dos termoativados, você não precisa nem deve diagramar, obviamente. Mas a partir do momento que você sai de uma sequência de fios Kupernaitai para entrar numa sequência, por exemplo, TMA e aço, você precisa ter um gabarito, porque transversalmente esse fio não vai respeitar a tua musculatura perioral e vai levar para uma região de dente de instabilidade, tá? Então, depois que meu paciente segue essa sequência, 14 Kupernaitai, 16 Kupernaitai, 16 por 22 Kupernaitai e 18 por 25 Kupernaitai, é a hora de eu obter o diagrama do paciente. E como é esse diagrama? Pedaço de cera 7 duplicada, o paciente vai, pedaço de cera 7 duplicada, o paciente vai, morde essa cera 7. A gente vai ver ali o perfil dos brackets tatuado naquela cera 7. A gente pega uma caneta permanente, uma caneta de retroprojetor, contorneia aquilo ali, pronto. É aquele o teu arco, tá? É aquele diagrama que os meus fios que vão vir em seguida, seja TMA, seja aço, vão descansar sobre aquele diagrama, tá? Eu digo para os meninos o seguinte, que o diagrama não se faz necessário enquanto você usando fios termoativos. A partir do momento que você acaba uma sequência de fios termoativos e você vai entrar em outra sequência de fios, incluindo TMA e aço, requer sim um diagrama, certo? Então, e depois de feito esse diagrama, os arcos que vão vir em seguida, eles têm que descansar sobre esse diagrama. E que arcos são esses? 19 por 25 TMA, 19 por 25 aço. E, Fábio, eu só sei terminar com braided, cara. 19 por 25 braided, né? Sei que muita gente não faz uso do braided. Eu não abro mão. O braided é um arco multifilamentar, pensado no formato 19 por 25, mas que me dá um controle de intercuspidação muito interessante.
Não sei se você faz uso dele, mas eu gosto muito e recomendo para as pessoas que querem fazer de uma forma segura. Você particularmente usa, Fábio? Ah, eu usei no passado, viu, Flávio? Mas eu tenho lá meu estoque e é muito interessante esse arco, porque ele funciona bem com um elástico de intercuspidação também, né? É isso É isso aí. que você É pensa isso aí. também? É isso aí. Aquele elástico de classe 1, já os triângulos lá no final, né? Sim, Para você abotoar, tampa com isso caixa, aí. sabe? É Ele isso aí. funciona muito bem, né? A reação dele, ele é mais maleável, sem perder o torque, porque eu vi que você usa esse retangular. É. Isso, Não, perfeito. Pô. tá? E, Então, ô, Flávio, foi a pergunta aqui. Eu segurei a pergunta, mas já está respondida a Priscila. Você usa fios Cooper ou termo? Tá aí mastigadinho a tua sequência que você deixa eu usa no virar para lá, ó. consultório e para os alunos, Isso. correto? Consultório e curso, Fábio, é essa sequência aí que a gente recomenda para a turminha, tá? Sim. Essa sequência de termo, 14, 16, 16, 22, 18, 25. E essa sequência pós-diagrama, 19, 25 TMA, 19, 25 aço, 19, 25 braid. O TMA ele faz ali uma transição, sabe? Então, é um protocolo de segurança, eu vou assim falar, tá? É chover no molhado, é cuidar, assim, com muito zelo, para quem está iniciando nessa filosofia, nessa corrente filosófica, tá? Então, esse protocolo que eu uso e que eu recomendo, tá? Eu queria, Fábio, deixa eu mexer aqui no meu slide, só para fazer uma consideraçãozinha. Eu estava falando com você há um pouquinho de tempo atrás sobre batentes, e esse meu slide ele veio antes da hora, então eu vou voltar para ele um pouquinho, né? Eu acho importante também falar para as pessoas assim a importância desses batentes, assim desses levantes que alguns assim chamam, tá? Como usar, onde usar a gente já conversou. A gente já conversou que se a gente quer priorizar o transversal, o elástico, os stops são anteriores, se a gente quer priorizar o anterior e posterior, ele está lá atrás, ele serve para outras coisas, para a gente corrigir a média, um tantão de outras coisas que aí caberia uma aula só sobre o uso dos stops. Mas, para que esses stops? A gente tem que lembrar, cara, que a gente está trabalhando com fios, você disse isso, com uma mecânica muito leve, fios muito leves, muito suaves, muito tênues, tão leves, mas tão leves, que a força mastigatória ganha do nosso fio. Ela ganha do nosso fio. Então, a gente precisa liberar, sim, as geografias das mesas oclusais. A gente precisa liberar essas forças mastigatórias, né? E os batentes, eles servem muito bem isso. Eles servem para prevenir as interferências entre os contatos dentários, já que a força oclusal é muito maior do que a força dos nossos fios Cooper-Noitai. Então, se eu deixar os dentes se tocando, pasme, a gente não vai ganhar nessa luta. Vai ser uma luta inglória. A força mastigatória vai ganhar dos nossos fios termos, né? Então, os batentes, eles são muito úteis. E além de que, obviamente, quando a gente está vou botar batente anterior com pacientes com sobremordida, ele serve como batente de levante, como a gente estaria usando uma placa, por exemplo, enfim. Mas dia desse, sabe, Flávio, alguém me perguntou assim, ô Flávio, você fala em batente anterior de resina para paciente braquicefálico, né? O paciente braquicefálico é um pitbull, cara. Ele é um paciente que vai quebrar. Ele quebra tudo, ele quebra bracket, como é que ele não vai quebrar batente? E aí, bicho, eu me lembro muito bem, essa é a pergunta, né? Um paciente com musculatura forte, como é um braque, não quebraria o batente em resina na região anterior? Aí, Fábio, eu estava em Portugal, o Rodrigo também estava lá em Portugal, em Lisboa, a gente estava assistindo uma palestra de um cara que é seu amigo também, do Pancho, do Francisco Sanches. Sim. E Francisco nessa mesma de A Corunha, grande amigo. de A Corunha, na Espanha, exatamente, aquela região da Galícia ali, belíssima, né? E eu estava assistindo uma palestra do Pancho, e antes do Pancho, teve um cara ali de Portugal, de Lisboa, que eu não sei se você conhece, ele é lá da Egas Muniz, chama-se Helder Nunes da Costa.
Eu não sei se Não o você conhece o conheço Helder. pessoalmente, mas o Rodrigo já me falou dele, sim. Ótimo Um profissional. cara, um cara interessante. E eu tava lá e o Helder... E depois a gente vai tomar um chopp. Tudo acaba em chopp, né, cara? Tudo acaba em chopp. E aí a gente foi tomar um chopp, eu e o Helder, que é esse do meio aí, e o outro é o Zé Cláudio, um amigo meu lá do Sul. E aí a gente foi tomar um chopp e eu disse, Helder, cara, eu fiquei encucado com o slide que você mostrou. Ele fez, Flávio, que slide? Eu fotografei teu slide. Que slide é esse? Bem, era esse slide aqui. Ó. Era um slide que era um trabalho do professor J. Harris Levy, que falava que os dentes anteriores são órgãos sensoriais modificados, produzindo sinais proprioceptivos de controle, certo? Então, quando particularmente essa região aqui, ó, dos dentes anteriores, ó, essa região, que é exatamente onde a gente instala os nossos batentes, quando as bordas incisais dos incisivos inferiores tocam aí nessa situação, existe um estímulo de propulsor de repulsa. Pá, toca e tira, pá, toca e tira. Então, ele não toca e fica, ele toca e tira, certo? Por isso que não quebra. Quebra muito mais batente, por incrível que pareça, em mim, na região posterior, num dólico, do que num braque. Né? É verdade. Porque essa mesa oclusal não é órgão proprioceptor de repulsa. Né? Já as faces palatinas dos dentes anteriores são. Concorda comigo, Fábio? Claro, oh, Não perfeito. é? Acontece comigo mesmo. Os desgastes nos batentes ou no levantes posteriores acontece com bem mais frequência. Com bem mais frequência. E a gente está falando de um cara de musculatura flácida, né? De um dólico, de um cara vertical. Então, Flávio, oi. veja se é isso que você quis dizer na tua primeira sequência de fio. Perfeito, cara. Perfeito. Olha só. A tatuagem do perfil dos brackets e você agora usou ele como diagrama. É isso aí, Fábio. Perfeito. Perfeito. Maravilha. Você foi falando... Não estava preparado, não. Você vai falando, para o pessoal mais novo entender, né? Não precisa tirar molde, tira lá, põe na pasta do paciente, você já tem o diagrama dele, né? Tá o diagrama pronto, né? Lembra quando a gente fazia diagrama, hein, Fábio? Diagrama do seu Interlande também, né? Nossa, então. Esse é uma grande sacada, um diagrama extremamente biológico, personalizado ao paciente, né? A Priscila falando aqui, você gosta de fazer batentes nos incisivos ou nos caninos? Vamos lá. Eu prefiro nos incisivos. Porém, tem hora que não dá nos incisivos. Imagina que o cara tem um gap, um overjet grande, certo? E você não dá para fazer uma rampa enorme. Então, você tem que levar para dentes mais posteriores. Então, você busca os laterais, depois busca os caninos. É isso aí, tá? Esse gap grande requer que você coloque os batentes mais posteriores ainda. Agora, salvo situações, certo? Onde você tem comprometimento de sustentabilidade desses dentes anteriores, né? Então, a gente precisa estar também muito atento às condições periodontais desse paciente, se ele suporta, tá? Será que eu respondi? Eu acho que eu respondi a Priscila. Não, perfeito. Até chegar coloca no canino, até vai trabalhando o elástico de classe 2, começou a ter toque, muda para os incisivos. Perfeito. Os primeiros fios usa superior e inferior. O que a Priscila quis dizer? Os primeiros fios? Sim, talvez ela quis dizer, você já monta superior e inferior e põe os primeiros fios. Acho que é isso, né? Já monto tudo. É a música do Titãs, tudo ao mesmo tempo agora. Isso aí. Digamos assim, essa minha conduta inflexível, né? Nesse protocolo, na verdade, é um protocolo de segurança, tá? Eu não me considero um cara muito inteligente, mas eu me considero um cara muito prático nas coisas do meu dia a dia e, assim, cheio de manias para me resguardar nos resultados, para me resguardar na minha vida. E quanto mais turmas a gente tem,
quanto mais alunos a gente tem, quanto mais pacientes a gente tem, eu acho que a gente tem que ficar assim ainda mais caxias nisso, mais categórico nisso, porque quanto mais tem, mais fácil você perde o controle se você não for muito cartesiano nesses protocolos, né? Então, me desculpa algumas pessoas que podem até dizer daí, pô, mas dá para pular isso aqui? Até dá, certo? Não seria responsável da minha parte falar isso para pessoas que eu não sei se estão iniciando ou estão no nível mais avançado dessa caminhada dentro da corrente filosófica autoligável, né? Então, voltando ao que a gente estava conversando, Fábio, era essa analogia que eu queria fazer, uma analogia realmente a um bolero, uma analogia a uma dança, uma analogia a um balé, onde essas coisas eu não tenho como dissociar o meu diagnóstico, negligenciar meu diagnóstico, ou usar uma mecânica mais ou menos, sem ser tão rígida protocolarmente falando, nem ser também assim muito caxias e cartesiano na escolha do meu plano de tratamento, porque senão esse balé ele perde a beleza no final. Eu acho que eu vou ter um preço que ele é alto lá no final a se pagar. E assim, também sou daquela corrente que time que ganha não se mexe. A gente começa a colocar novos jogadores, a gente pode sim melhorar esse time, mas nunca retroceder, nunca perder os ganhos, eles fazem parte assim de uma herança que a gente tem, né? Então, dentro disso tudo, Fábio, eu consegui no meu consultório ter algumas coisas assim que me agregam valor e uso assim como uma ferramenta de marketing pessoal muito próprio para mim. Primeiro, como você, uma redução significante das extrações nos nossos consultórios, certo? Uma mecânica de muito menos desconforto para os nossos pacientes. Quando eu falo muito menos desconforto, é uma mecânica de força leve, muito tênue, muito sutil. Uma mecânica de consultas muito mais espaçadas. Vamos trazer para a realidade de hoje, meu querido. A gente está vivendo um momento de reclusão e agora, no dia 18, vão fazer 60 dias que eu não vou para o meu consultório, né? Salvo as urgências. Mas eu não estou... agora, dia 18, vão fazer 60 dias que eu não estou operando dentro da minha normalidade, né? E assim sendo, eu já me programando aqui na minha planilha, no meu controle remoto da agenda de pacientes, agora com 60 dias é que é a hora de consulta de pacientes que eu parei lá atrás. Porque é uma consulta que ela não é mensal. Ela não é mensal. Ela é muito mais espaçada. Não faz sentido, né? O Damon falava assim, ortodontista não atrapalhe, deixe meu fio trabalhar. Né? Deixe meu fio trabalhar. E eu acho que num momento como esse, as nossas ansiedades estão sendo forçosamente controladas, da gente não estar lá tirando fio, abrindo aquelas portas, deixa as coisas acontecerem. Né? Então, muito menos consultas, é um tempo de cadeira muito menor para o meu paciente e sem dúvida, tem uma coisa que a ortodontia autoligável vende, e eu queria trazer aqui para esse meio de discussão científico nessa sua live aqui, que é tão importante, de gente tão gabaritada, que vende-se muito assim uma menor retenção à placa bacteriana, pelo não uso de borrachas. Eu já li alguns trabalhos, Fábio, que eles questionam o que é que se fica atrás daquelas portas. Né? Que tipo de higiene a gente consegue propor, o paciente consegue se fazer de tal modo que a gente diga, não, que a borracha ela é um carrasco. Isso não vamos trazer para essa discussão, que eu acho que ainda não existem trabalhos assim muito consistentes e de relevância sobre isso. Mas todas essas coisas sim. E uma das coisas muito importantes, e que isso é comprovado no meu consultório, e serve sim como uma ferramenta de venda para o meu paciente, é uma sensível diminuição do tempo de tratamento. Uma sensível diminuição do tempo de tratamento, tempo total de tratamento. E essa diminuição do tempo total de tratamento, obviamente, nós sabemos que ela se manifesta muito mais nos arcos iniciais, né? Onde aquele play, aquela interface
do fio com o fundo da caixa ele é menor, então o deslize é muito maior. E essa relação de atrito é muito menor lá no começo do tratamento, né? Para eu entender atrito, Fábio, eu que venho de uma corrente filosófica assim, eu não cheguei a trabalhar, não fui educado numa mecânica Edgewise, entrei já na filosofia Straightwire, mas, como você sabe, lá na SPO a gente era muito rígido nisso assim, muito cartesiano nisso, o professor Rubens, o professor Jurandir Barbosa, que foi um dos meus professores, o professor Hideo Suzuki, o Roberto Alves Torres, a Sheila Rosseto, enfim, o Léo Felizola, uma turma de peso, assim, de responsabilidade e formadores de opinião na ortodontia, que muitos deles depois começaram a migrar para a filosofia autoligável, como é o caso do Jura, né? O Jurandir é um deles, é um dos caras que fala muito, publicou 2 livros belíssimos sobre ortodontia autoligável, né? Mas o que eu queria dizer, eu tive muita dificuldade de entender essa relação de atrito. E aí, como eu tive dificuldade, eu sei que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade, eu queria mostrar para vocês como é que eu explico atrito. Atrito é fundamentalmente o conceito da física. E eu não fui doutrinado para gostar de física. Quando eu decidi fazer saúde, foi querendo fugir da física. Olha, fui cair na ortodontia, física pura. Então, mas eu gosto de explicar o lance do atrito dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vi que tem alguns alunos meus aí e eu acho que eu fui muito feliz de explicar para eles dessa forma. Posso? Claro. Opa, então vamos lá. Tô aprendendo muito aqui. Então vamos lá. Essa relação tempo... Relembrando as coisas. É isso aí. Esse tempo aí, Fábio, o tempo de tratamento, na verdade, ele faz parte de uma tríade. Ele não está só no espaço. O tempo de tratamento é menor. Não, ele faz parte de uma tríade. Nessa tríade, onde o tempo de tratamento faz parte, além do tempo de tratamento, também existe o deslize e o atrito. Tá? O tempo de tratamento é menor ao tempo que o deslize é maior. E o deslize é maior porque o atrito é menor. Tudo bem, Flávio? Mas que atrito é esse? Me explica atrito. Me conceitua e me comprova atrito e a sua diferença no sistema autoligável em relação ao sistema convencional. Vamos lá. Bem, esse slide eu fiz, dia desse eu estava conversando com o Hélio, Fábio, com o Hélio Venâncio. Sim, tá? Esteve aí Hélio... no teu encontro ano passado, junto comigo, né? Teve aqui, você conheceu ele, né? Sim. E o Hélio, ele é um mineiro, tá? Ele é mineiro lá de Uberaba. E tudo pro mineiro é trem, né? O trem bom, o trem para lá, o trem para cá. E eu disse, eu vou explicar atrito mostrando um bom trenzinho lá do Hélio, né? E o atrito, eu fui buscar um livro que eu estudei desse livro lá no científico, na nossa época era científico, agora é ensino médio, né, Fábio? Mas era científico. E era um livro de física clássica. E nesse livro de física clássica falava sobre a lei do atrito de Coulomb. Tá? A lei do atrito de Coulomb, fazendo uma analogia a esse trem, é como se esse trem, descansando sobre esse trilho, já houvesse aí um atrito. Eu não estou falando, Fábio, que o maquinista foi, acionou a engrenagem e o trem começou a se movimentar, não. Eu estou falando que o trem está parado, descansando sobre o trilho, e aí já há um atrito. Conhecido esse atrito como atrito estático. Então, voltando para mim, imagina aqui, ó, minha caixa, meu slot, e o meu arco vem e vai descansar no fundo dessa caixa. Eu não estou falando que eu coloquei uma mola ou coloquei um elástico corrente para movimentar esse dente. Eu estou falando que o fio está descansando no fundo dessa caixa. Só de ele estar descansando no fundo dessa caixa, já há uma relação de atrito, conhecido como atrito estático. Ok? Ok. Mas o nosso maquinista não se deu por satisfeito e ligou a engrenagem do trem, acelerou o trem. O trem agora vai sofrer um processo de movimentação sobre o trilho. E um outro atrito é gerado. Conhecido esse como atrito cinético. Atrito cinético. Então, o meu paciente, descansei o meu fio no fundo da caixa e agora eu estou colocando uma mola entre o meu incisivo lateral e o meu pré-molar para o meu canino ter espaço para descer. Eu estou colocando um elástico corrente
do meu central para o meu lateral, para eles se aproximarem ali, comecei a gerar um outro coeficiente de atrito, um outro vetor de atrito, conhecido como atrito cinético. Ok? Bem, então, queridos, na ortodontia convencional e na autoligável, existem sim os dois atritos, o estático e o cinético. Por quê? Na ortodontia autoligável, como na convencional, o meu fio vai descansar na caixa. Na ortodontia autoligável, como convencional, uma hora eu boto elástico, eu boto mola. Então, esses dois atritos existem sim. E a soma desses dois atritos, a física conhece como coeficiente de atrito ou atrito total de Coulomb. Certo? Bem, na minha mecânica autoligável, existe sim atrito, como existe na convencional. O fato é que na minha mecânica convencional, assim como no trem, de repente, o maquinista decide colocar malas em cima desse trem. Muitas bagagens. Tá? Muitas bagagens. E agora o que é que aconteceu? Esse atrito do trem, tanto estático como cinético, ficou muito maior. Trazendo para a nossa realidade, eu estou falando das borrachas. Tá? Eu estou falando dos amarrilhos individuais. Certo? E essas borrachas, esses amarrilhos individuais, sim, potencializam o coeficiente de atrito. Na mecânica autoligável, há atrito. É leviano quem diz que não há atrito. Quem diz que é uma mecânica sem atrito, uma mecânica de baixo atrito. Tá? Mas é uma leviandade dizer que não há atrito. Como é uma leviandade dizer que não faz extrações? E a gente sabe que muita gente vende isso, né, Fábio? Então, não é isso. A gente não pode vender uma coisa que não é uma realidade. A gente precisa trazer para uma condição de realidade para que isso seja sustentável. Para que eu sim decida fazer autoligável, mas eu decida fazer autoligável por muito tempo. Tá certo? E não ser um castelo de areia, que lá na frente eu vá me arrepender do que eu fiz, porque eu estou lidando com vidas, com saúde das pessoas. Né? Mas olha só, toda essa conversa aqui, ela seria muito bonita, mas eu pairava em mim ainda uma pergunta, sabe, Fábio? E essa pergunta ela era o seguinte: olha, Flávio, o quanto, bicho? O quanto de atrito? O quanto de atrito o sistema autoligável tem menos do que o sistema convencional? A tal ponto, Flávio, de você estar fazendo ortodontia convencional há 13 anos e desistir, coisa que nos últimos 10 eu venho só trabalhando com autoligável. O quanto? Porque nós somos muito sinestésicos e queremos saber o quanto, certo? O quanto vale a pena. E aí, cara, nesse mesmo congresso que eu estava com o Rodrigo lá, foi quando o Pâncio foi dar uma das palestras. Olha o Rodrigo aqui, ó. Lá no Congresso dos Meninos, olha o Rodrigo aqui, ó. Deu uma palestra fenomenal lá. Fenomenal. Aí tava o Helder e tava também o Francisco Sanches, lá de A Corunha, que você conhece bem. E aí, o Pâncio, ele mostrou um slide que, bicho, mudou esse meu, digamos assim, respondeu esse meu questionamento de o quanto. Tá? Foi esse slide aqui, ó. Ele projetou isso aqui, ó, Fábio. Um bracket convencional gera 600 vezes mais atrito do que um autoligado. Ele não está falando de 6 vezes, amigo. Ele não está falando de 60 vezes. Ele está falando de 600 vezes mais atrito. É relevante isso. Nós que somos sinestésicos, isso convence. Né? 600 vezes mais atrito. Aí você diz, bom, isso é um achado do Pâncio, o Pâncio é um clínico, um cara que coloca muito Damon, coloca muito órmico lá. Opa, tá chegando aí, ó. O que é que você está projetando? Artigo seu, Fábio? A imagem não tá boa? Tô vendo 388 para 609, é isso aí? É isso aí. O artigo do Damon, e aqui foi citado um artigo do Vudures.
Exatamente. E olha só, a gente está falando a mesma coisa sem ter combinado. Esse é um artigo do Vudures. Ah, do Voodoo, Olha só, esse é um artigo do Vudures, de 1997, no American Journal, né? Só para matar a cobra e mostrar o pau, é esse artigo aqui, ó. É um artigo que ele fez uma comparação em 83 casos, brackets autoligados interativos, certo? Com brackets convencionais. E ele está falando de brackets interativos, cara. Ele está falando de brackets interativos. Então, assim, para nós, olha aí. Olha aí. Sem combinar, hein? Isso é sinal que a gente está combinar, estudando velho. um pouquinho, ó. 3 Eu tipos vejo, artigo. de Sem brackets combinar, mano. convencionais. É isso Olha aí, lá, cara. interativo e bracket, olha Interativo. lá, até a marca. Sigma e 2 Sigma, passativos. Damon Perfeito. SL e o Windman. Lima. Isso. Perfeito, cara. Perfeito, bicho. Então, ó, estamos falando da mesma coisa, cara. Então, assim, Fábio, problema nenhum para mim que continuo na minha curva de aprendizado, né? E não vou deixar de sair, não vou sair dela nunca. Porque não é problema nenhum para o Jura isso. Porque não é problema nenhum para caras assim que a gente, pô, como o Celestino Nóbrega, né? Não é problema nenhum para um tantão de gente. Então, eu acho que na verdade, você falou uma coisa lá na frente ali, quando o Cury entrou aqui na sala, a gente tem que estar, assim, estudando com os bons, querendo saber o que esses caras estão fazendo, né? O que esses caras estão... O que é que está fundamentando a clínica deles. E é isso que fundamenta a minha, sabe, Fábio? É isso que fundamenta a minha. São achados clínicos embasados pelos respaldos científicos de pessoas que são referências, inclusive clínicas, né? Inclusive clínicas. Então, no final disso tudo, deixa eu voltar aqui. No final disso tudo, a gente chega à seguinte conclusão, amigo Fábio. Eu já vou aqui me preparando, mas no final disso tudo, a gente chega à seguinte conclusão, que o diagnóstico, o planejamento e a mecânica, eles entrelaçam. E sobre estabilidade, eu queria falar uma coisa muito particular para fechar esse balé, para fechar esse bolero aí de 4 passos, 2 para lá, 2 para cá, que dão sustentabilidade à filosofia que eu acredito, né, e que eu aplico no meu consultório, sobre contenção. Eu já fiz, assim, já lancei mão de toda a contenção que a gente pode imaginar. Assim, tudo que ia chegando, eu ia colocando, né? Desde a contenção rígida de 3x3, contenção higiênica, contenção móvel. Olha, cara, eu sou da época que eu usava uma placa de contenção superior que entrava um loop entre o arco de Howley, aí vinha no canino aqui, tinha o loop, e descia, entrava entre o canino para molar e se entranhava no acrílico ali dentro. Lembra disso? Não? Lembro. E tinha um grampo de Adams ali atrás, os interproximais, enfim. Até que depois eu disse, pô, o que está acontecendo com esses meus casos de extração aqui, que estão abrindo o espaço aqui, né, velho? Entre o canino e o pré, enfim. Mas sobre contenção, cara, aqui em Recife a gente fala assim, tem um ditado, assim, uma máxima popular que diz assim, pau que dá em Chico é o que dá em Francisco. A contenção serve para tudo, cara, é a que serve para todos, certo? Eu hoje tenho trabalhado com muito mais contenções de balanço, assim, que respeitam o balanço dos dentes inferiores. Não trabalho com contenção higiênica, trabalhei até com contenção twist flex, com fio twist flex para fazer contenção. Ao invés de você usar um fio rígido, um twist flex cai muito melhor. Então, assim, e tenho feito também uma contenção, na maioria das vezes, com placas de acetato, Fábio. O alinhador como contenção, né? Meu consultório também tem virado muito assim uma ortodontia híbrida, dual. Começa com ortodontia fixa, termina com dá aquele arremate lá com um alinhadorzinho.
o cara não quer ficar muito tempo, o cara quer ser estético. Você é credenciado a uma marca com uma linha de alinhadores que eu também sou. Mas acho que para trabalhar com contenção tem muita coisa mais simples do que essa necessariamente, né? Por um preço muito mais acessível. Porque se você termina bem, o importante não está está onde você terminou. Tá? Onde você terminou vai dizer onde você vai ficar daqui a alguns anos, onde seus dentes vão ficar daqui a alguns anos. Como esses seus dentes terminaram, vou dizer como eles vão ficar daqui a alguns anos. Então, assim, tenho trabalhado com a contenção flexível inferior ou com placas de acetato de contenção, tá certo? Salvo algumas situações, né, com aquele diastema persistente, com falta de coalescência na sutura interincisiva, enfim, que a gente deixa aquelas contenções permanentes. Mas como diz o ditado popular aqui em Recife, o pau que dá em Chico é o que dá em Francisco, ou seja, a contenção que eu usaria num sistema convencional é o que eu uso no sistema autoligado, né? Mais ou menos isso aí, mano, velho. É isso aí, meu. Perfeito. Que base que você deu aí para os mais novos e para quem já tem uma certa experiência, mas veja bem, em nenhum momento eu e o professor Flávio, nós falamos que somos contra a ortodontia convencional, em nenhum momento, né? Não. Nós temos, o que eu sempre falo, Flávio, dominar o bracket que você usa. É isso aí. Porque não adianta o vendedor falar, é bom, ou o professor falar, mas vai entender o que você falou lá, o slot. Tem que entender, saber. Às vezes você quer inverter um bracket, mas por que você vai inverter? Porque o meu professor falou, estuda um pouquinho para questionar o professor. Isso aí acho que é interessante. E você falou bem, contenção também não tem regra, e sim supervisão, né? Às vezes o paciente está com uma fixa bonitinho, mas acumula o tártaro. É isso aí. Ou finalizou o tratamento, precisa fazer um tratamento da gengiva. Começa com uma de acetato, depois vai com acetato com fixa junto. O controle é o mais importante, mas o que vale mais ainda é terminar o melhor possível, né? Mas foi, Flávio, muito bom. Isso que você disse, Fábio, de maneira alguma, pessoal, que filosofia autoligável ela é melhor do que a convencional, de que é melhor do que alinhador, absolutamente não é isso. Eu conheci um cara, Fábio, que ele terminava casos lindos com filosofia de bag, né? Então, é inimaginável isso. Eu tenho duas mãos esquerdas, eu não conseguiria nunca trabalhar com filosofia bag. Eu conheço muitos caras que trabalham com Edgewise até hoje, terminam maravilhosamente bem, né? A filosofia Meogeal é uma filosofia de muita dobra, de multiloops. Então, assim, e caras que... Qual é a melhor filosofia? É que você domina. Que você sinta-se confortável nela. Que você sinta entregando um resultado de responsabilidade para o seu paciente. Independente se você trabalha só com alinhador, se você trabalha só com autoligado, se você trabalha só com convencional. De maneira nenhuma, não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer para as pessoas exatamente isso. Que as verdades de cada um, necessariamente, elas não se contradizem. Existem várias maneiras de a gente chegar no mesmo lugar. Tá? O importante é que seja naquele lugar. A satisfação do paciente, a nossa satisfação. Perfeito. E não ser radical, né? Às vezes você faz uma coisa e você nunca vai querer fazer, mas essas aulas são as melhores, viu, Flávio? Eu gosto de ir nos congressos e assistir as coisas que eu não faço e que eu acho que eu não vou fazer, porque você tem uma outra visão da esfera. Não ser radical, não. Flávio, ó, a Priscila falou, aquela primeira pergunta era o seguinte, o fio inferior é o mesmo do superior? Acho que ela quer saber se você compra o kit
arco, por exemplo, superior ou inferior, ou eles já são o mesmo diagrama? Essa é a pergunta. Entendi. Agora eu entendi. Vê só, eu tenho uma... Se eu estiver trabalhando com fios no padrão ouro, eu compro os fios superior para o superior, inferior para o inferior, certo? Se você estiver trabalhando, como na maioria dos cursos, a gente não consegue trabalhar com fio, por exemplo, como um fio órmico, não é a realidade do curso. Então, eu não gosto dos fios superiores nacionais, Fábio. Eu acho fios muito expandidos. Muito expandidos. Então, eu recomendo os meus alunos trabalharem com gabarito inferior. Quando a gente estiver falando de uma marca comercial, que eu não tenha tanta segurança, certo? Então, é isso aí, Priscila. Se a gente estiver trabalhando com padrão ouro, a gente usa no superior, no inferior, mas se não, eu acho os fios nacionais muito expandidos. Perfeito. E aproveitando a mesma pergunta dela, você usa fio de curva reversa para mordida profunda? Então, Fábio, vê só. Eu acho que a gente já conseguiu tantas maneiras de controlar a sobremordida profunda que eu tenho sucumbido os arcos de curva reversa. Certo? Eu acho que eu tenho tido muito controle com o uso inteligente dos elásticos, com a disposição inteligente dos batentes, com o uso de dispositivos de ancoragem, certo? Esquelética para controle dessas sobremordidas. Que eu, sinceramente, os efeitos de vestibularização que os fios de curva reversa me trazem, eu prefiro não ir para voltar, sabe? Sabe aquele negócio que você ganha, mas perde um pouquinho? Então, não é uma comum na minha clínica, tá, Fábio? Fios de curva reversa. Eu uso de outras maneiras, eu controlo a sobremordida de outras maneiras, seja com coragem esquelética, seja com elástico, seja com uso inteligente dos batentes, aí por diante. É isso aí. Repetindo, não somos contra, mas se você ter um jogo de curva reversa, você vai ter mais um estoque de fio para ter. E não é tão barato esse fio de curva reversa. Você sabe disso. Ô, Flávio, muito bom. E aí o projeto, então, segundo semestre, que vai deixar as coisas voltarem ao normal e vai ter um encontro aquele encontro que você faz anual? Vamos lá, segundo semestre, Fábio, eu estou pedindo a Deus, né, todos os dias, assim, a minha oração diária é para que Deus, as coisas voltem quando Ele achar que está na hora de voltar, certo? Talvez a humanidade tenha precisado desse freio de arrumação. Quero filosofar um pouco sobre isso. E assim, e como eu peço isso, eu também estou tentando controlar a minha ansiedade, né? Existe uma agenda, mas essa agenda, ela existem suposições de datas, mas elas não estão muito, sei lá, como diria Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, sim, todos os anos a gente promove um encontro que chama-se Iowa Weekend. Ele aconteceu, era o único dia, a primeira vez que ele aconteceu, há 3 anos atrás, foi com o professor Pedro Paulo Dalla Rezende, que é um dos caras que desenvolveu o bracket da Abzil, o Portia, não sei se você conhece o Dalla, e foi com a Carla Meleiro, a Carla, que na época era a presidente da Associação Brasileira de Ortodontia Lingual, né? Foi através dela que eu acho que eu conheci a Silvana. No segundo momento, no segundo meeting nosso, eu trouxe o professor Jurandir Barbosa, junto com o professor Alberto Consolaro, e junto com o Vicente Pacheco. Foi muito legal também, e cada vez mais esse encontro foi crescendo. O ano passado a gente explodiu, né? Tivemos o Fábio Micheletti lá, que deu um show, tivemos o Hélio Venâncio, tivemos o nosso amigo comum, que é o Felipe Thiago, tive também o professor Andrade Neto, que é um cara que mexe com muito alinhador em office, lá de Fortaleza. E esse ano eu já comecei a fazer meus contatos aí com a turma, falei com um outro mineiro amigo meu, que é o Marden, estou namorando o Cabreira lá, enfim. Mas a gente está muito assim, a deriva da agenda, né? A nossa escola, ela tem uma agenda, além dos cursos regulares, como a especialização, os cursos de imersão,
que a gente tem, assim, que, por exemplo, a gente tinha esse ano o curso com Paulo Cano, lá, um curso de estética com Paulo Cano, tinha um curso agendado com o Tiago Toboni, também de estética. Esse curso seu e do Edson Ilipronte de ancoragem esquelética, que falaria sobre parafusos, falaria sobre MARP, falaria sobre a barra BIM, enfim, mas não tinha curso de fotografia com o Dudu de novo, mas a agenda ela foi mexida lá por tudo isso que aconteceu, né, na nossa vida. Então, eu peço a Deus que na hora certa as coisas voltem, que a gente volte com muita responsabilidade. Nós vamos viver uma nova odontologia, né, amigo, nos nossos consultórios. Claro, claro, claro. Né? E mantém aí os teus alunos empolgados, porque é uma missão difícil, né? As aulas online. Flávio, a tua aula pode ficar no Telegram e no Deve, amigo. YouTube? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Muito bom. Aqui está o Telegram, tá? E amanhã, eu sei que todos sempre fala Milani Micheletti, mas realmente é difícil eu dar a live junto com o Rodrigo. E amanhã nós vamos dar uma live especial que acontecerá às 15 horas, horário de Brasília, ok? Os divisores de água, porque nós vamos puxar tudo aí. Vamos mostrar um pouco das coisas que aconteceram nas nossas clínicas nos últimos 8 ou 9 meses aí. Fica o convite para você aí. Ok, meu amigo? Meu amigo, obrigado, viu, cara? Obrigado aí por essa amizade nossa que só se estreita aí. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar aí nos congressos da vida, nos nossos projetos. Estarei aí sempre quando você me chamar e talvez 2021 a gente chega com tudo aí para fazer o curso de ancoragem esquelética, né? Vamos chegar 2 vezes, em Campina Grande e em Recife, com força. Obrigado. Bom descanso. Abraço, Valeu. irmão. Fica bem. Valeu. Tchau, tchau.